como a inteligência artificial está transformando a mensuração de resultados em um mundo sem cookies, confira o debate sobre a transformação de dados imperfeitos em decisões estratégicas com os especialistas do Google no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que gera valor para os negócios através dos dados e da IA. Eu sou o Léo Cândido, AI First Transformation Manager na Artefact, e hoje estou aqui como host do podcast do Data Circle para a gente falar de mensuração. E para falar disso, eu trouxe hoje aqui um convidado muito legal, que é o Vinícius Zimmer, que é Head de Measurement no Google. E estou aqui também com outro Vinícius, com outro Vini aqui, que é o nosso Associate Director na Artefact. Então, Vini, posso te chamar de Vini? Pode chamar de Vini. Gostaria que você se apresentasse aqui para a nossa comunidade, Tipo, quem é o Vini, o que você faz lá no Google? Legal. Primeiro é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir, contar um pouquinho da minha história com marketing digital, contar um pouquinho das soluções que o Google tem para mensuração e como que a gente utiliza isso para transformar os negócios. E contar um pouquinho dos bastidores, da minha percepção, da minha visão de mundo, de como que a gente pode usar performance, marketing digital, mensuração para alavancar e crescer as empresas. Meu time hoje cuida das soluções de publicidade no Google no Brasil, relacionados à mensuração. O Google Analytics é um deles, o Meridian é outra solução que o meu time faz a estratégia aqui para a nossa região. E basicamente é ajudar os anunciantes a usarem as nossas soluções, a gente aprender com esse uso e melhorar os nossos produtos para melhor atendê-los. E aí tem vários profissionais dentro do time tentando localizar as nossas soluções que muitas vezes não são desenvolvidas aqui, mas chegam para o nosso mercado brasileiro, educar, inspirar e mostrar caminhos de uso dentro do que a gente tem para oferecer, com incrementalidade, atribuição, mensuração, maturidade digital. Então tem uma série de coisas legais que o time trabalha lá dentro de casa e eu espero poder contar alguns dos fatos, das histórias aqui para vocês. Muito bom. A gente vai ouvir muita história boa aqui, então. Acho que não só histórias, mas também acho que insights sobre as ferramentas, o mercado, todo esse funcionamento. E a gente tem também aqui o outro Vini, o Vini 2, que é o Xará, que é o nosso Associate Director aqui da Artefact. Boa, fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, tô na Artefact aí tem 5 anos, trabalho liderando projetos aí de transformação de dados, Eu gosto de falar qualquer desafio aí envolvendo dados. Já trabalhei em projetos envolvendo isso, desde estratégia até implementação e tudo mais. E é um prazer estar aqui para falar aí com o Vini, com o Léo, aprender também um pouco mais sobre marketing measurement, quais são as ferramentas que a gente tem hoje para auxiliar na mensuração nos dias de hoje aí com tantos pontos de dados, tanto contato que a gente tem do consumidor com as marcas. Não, muito bom. Bom, então acho que devidamente apresentados a gente pode começar. E aí, Vini, eu acho que a gente, como a gente viu, a gente vê diariamente a IA é um tema muito discutido, acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas antes mesmo da gente falar um pouco sobre o impacto da IA nessa questão da mensuração, quando a gente está falando do marketing, a gente sabe que a chegada da IA ela já causou um impacto muito grande nessa questão. Acho que explicar um pouco do que é essa mensuração que a gente tem ali. Acho que eu, em algum momento da minha carreira também já usei o Google Analytics, acho que todos os profissionais de marketing ali têm algum um tipo de utilização, já usou em algum nível, acho que virou uma coisa meio que padrão, você tem que usar, tem que saber, tem que conhecer. Mas acho que dando um briefing rápido, assim, do que é esse processo de mensuração, por que ele é importante e como eu disse aqui, por que quase todo mundo precisa conhecer e saber se trabalha com marketing. Legal. Eu só vou dar só um passinho para trás, assim, só para contar um pouco mais quem que sou eu, a minha trajetória e a gente se conhecer e também a audiência poder se conectar com a gente. Eu sou formado em comunicação, me formei em 2010 lá no Paraná, em Curitiba. Depois me especializei em marketing. E na época que eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar com marketing digital. Por um acaso, apliquei numa vaga numa agência de marketing digital. Na época era uma agência relativamente pequena. E aí passei nessa vaga para estagiar na agência. Isso lá em 2007, 2008. E minha primeira atividade na agência era otimizar sites para estarem melhores ranqueados num mecanismo de busca conhecido como Google.
Então, desde lá, tinha alguma conexão, de certa forma, com o que eu acabo fazendo hoje, na empresa que eu estou hoje. E eu tive muita experiência de chão ali, de uso das soluções de marketing digital, mensuração, performance, ao longo da minha trajetória na agência. Eu fiquei quase 8 anos e meio nessa agência, vivi de tudo um pouco, passei por times de planejamento, mídias sociais, mídia online, comprei muita mídia de portal, mídia de performance, Facebook, Google. E isso foi me dando uma série de experiências e vivências que acabam se conectando com o meu dia a dia hoje, porque eu começo minimamente a entender por que alguém compra publicidade, né? Porque eu tive lá, eu tive comprando a publicidade, agora eu estou do outro lado, que é quase vendendo e suportando a publicidade do lado do Google. E para a minha história rápida de Google, eu mudei para o Google fazem quase 10 anos. Ano que vem eu completo 10 anos de Google. Me mudei para São Paulo para vir trabalhar no Google. Mudou completamente a minha vida, me mudou como pessoa, me mudou como profissional. Sou muito grato pela empresa. Com certeza eu estou muito diferente hoje do que há 10 anos atrás. Tanto profissionalmente, mas também pessoalmente. E nessa jornada do Google, eu também fiz um pouco de tudo, assim. Trabalhei no time de vendas, suportando os clientes que são grandes anunciantes do Google. Depois fui trabalhar com o mercado de aplicativos, comercializando as nossas soluções de publicidade para aplicativos. O cara quer promover um app tipo iFood da vida, e aí ele quer usar os formatos de publicidade do Google para fazer isso. E aí depois fui trabalhar com o Google Shopping. Fiquei quase 5 anos atendendo varejo e comercializando toda as funções que o Google tem para oferecer no Google Shopping aqui no Brasil. E esse ano assumi a responsabilidade de tocar o nosso time de mensuração, que aí sim é uma full stack de produtos para tentar provar para os anunciantes o retorno que eles têm de esforço de marketing. Acho que só para contar um pouquinho, aí depois vocês ficam à vontade para abrir qualquer ramificação que vocês queiram dessa história. Mas a essência de mensuração para marketing, para mim, ela é muito clara, assim, ela é muito óbvia. Eu costumo dizer dentro do Google que ninguém coloca R$1 em publicidade sem esperar retorno em troca. Qualquer anunciante que tira o seu dinheiro suado do bolso e decide que esse dinheiro vai operar em publicidade, ele espera que de alguma forma isso traga um retorno financeiro para a empresa. E a mensuração é quem prova que esse retorno aconteceu. Ou se não aconteceu, e o que pode ser feito para melhorar. Então, o papel do time de mensuração do Google é usar as ferramentas, os frameworks, as soluções que o Google tem para comercializar no Brasil e provar que um bom investimento em publicidade no Google ou em alguns outros canais que existem, ele pode trazer um retorno efetivo na ponta para esse anunciante, para essa empresa, para que ela possa fazer uma melhor alocação de orçamento, um melhor investimento, crescer as suas vendas e multiplicar o seu negócio. Então, no fundo, é o time que prova que investir em publicidade, de alguma forma, tem uma alta correlação, uma alta causalidade com gerar venda na ponta. Esse é um pouco da missão do time de measurement, e aí a gente usa uma série de ferramentas para tentar fazer isso. Boa. Você quer falar um pouquinho sobre quais ferramentas tem hoje disponível para fazer isso via Google? Bom, vou tentar dar um overview, assim, macro, tentar separar aqui, organizar, porque tem bastante possibilidade, tá? Hoje, quando um anunciante, uma empresa investe em marketing, do lado dela, basicamente ela tem 3 formas de avaliar se esse esforço está valendo a pena. A primeira forma que ela pode fazer é com modelos de atribuição, que é você traquear o que a publicidade causou naquele consumidor e o que aquele consumidor fez quando chegou no seu site ou no seu aplicativo. Ele comprou, não comprou, ele abandonou o seu site, ele foi até qual momento, ele se interessou, é um lead bom, não é um lead bom, gerou uma venda, não gerou uma venda. Então, são modelos de atribuição que geralmente são baseados em cliques, assim. Você capta os cliques na publicidade, vê que esse consumidor passou por diferentes canais pagos e orgânicos e faz um modelinho de atribuição, e a gente pode falar quais são esses modelos depois, para você tentar atribuir o retorno que você teve dessa publicidade e o que ela causou de fato no seu negócio. Essa é a primeira forma que o anunciante tem para conseguir ver esforço de publicidade. A segunda forma é através de estudos de MMM. O MMM, ele é um assunto que era muito popular no passado. Ele teve as suas dificuldades de implementação, ele era mais uma teoria do que um caso prático. Só que recentemente a gente teve muito mais tecnologia, muito mais skill e muito mais dados. E com isso acelerou os estudos de MMM novamente no mercado. Além dos modelos open source que existem disponíveis, né? A Meta tem o Robin, o Google tem agora o Meridian, que a gente lançou no Brasil esse ano. Isso ajuda os clientes a poderem adotar um estudo de MMM
que faz uma série de análises regressivas para tentar entender qual é a correlação de investimento em publicidade com aumento de vendas. No final das contas, o MMM, de forma simples, é isso. Plota seu investimento em publicidade, as suas impressões, o seu impacto de publicidade e vê qual é a correlação dele em venda na empresa ou em alguma geração de negócio, em algum KPI de negócio. Essa é a segunda forma. E a terceira forma é você testar a incrementalidade. Você colocar uma campanha no ar e desligar essa campanha para ver qual é o impacto incremental que ela tem no seu negócio. Ou eu testar 2 regiões. Em uma região eu mostro a publicidade, na outra região eu não mostro a publicidade. A diferença entre essas 2 regiões é o verdadeiro impacto incremental que a publicidade tem. Eu dei essa volta, mas só para explicar, acho que para quem está nos ouvindo, que hoje no mercado, se uma empresa quer mensurar esforços de marketing, elas têm essas 3 opções. Ou ela tem um bom modelo de atribuição, ou ela faz bom estudo de MMM, ou ela testa a incrementalidade da publicidade. E ela pode operar isso junto. Quando ela opera isso junto, na nossa percepção Google, ela está fazendo o que a gente chama de trifecta ou marketing moderno, que é o Modern Measurement. Então, essa é a forma como o anunciante pode medir o esforço de publicidade, os esforços de marketing, se eles estão valendo a pena, se eles estão dando resultado, se eles estão bem calibrados e se está funcionando ao propósito que a gente comentou aqui, que é que esse dinheiro volte em termos de retorno financeiro para a empresa. O Google tem algumas ferramentas dentro desse framework. Então, por exemplo, para atribuição, o Google Analytics tem um modelo de atribuição data-driven. E ele faz todo o trabalho de criar essa série de análises para dizer qual foi a contribuição individual de cada um dos cliques para a geração de um negócio de uma empresa. E esses cliques podem ter sido originados por canais pagos, canais orgânicos. Então, é uma ferramenta que o Google oferece para resolver a atribuição. Para MMM, eu comentei com vocês, a gente lançou o Meridian, que é o modelo open source do Google. Qualquer pessoa pode baixar e rodar esse modelo dentro de casa, sem o Google ter acesso às informações. Ele é open source, está disponível no GitHub. A empresa pega, roda esse modelo e vê a correlação de investimento de publicidade com retorno financeiro. E por fim, para incrementalidade, a gente tem 2 soluções. O Conversion Lift, que você pode rodar um teste de incrementalidade dentro da plataforma do Google, que é o Google Ads, ou o GeoX, que é o modelo do Google para separar diferentes regiões e te ajudar a fazer testes geográficos. Então, esse é basicamente assim, um resumo simples do que existe no mercado para mensurar esforço de publicidade e quais ferramentas do Google ajudam hoje os anunciantes nessa tarefa. Legal. Assim, ouvindo aqui a explicação do Vini e a teoria sobre mensuração, não me parece, assim, me parece que toda empresa, todo anunciante deveria fazer mensuração, né? Isso deveria ser, talvez, uma premissa aí para quem está investindo em anúncio. O que você entende, Vini, que são as maiores barreiras, assim? É mais organizacional, é mais ferramental, é dado? O que você entende aí que está, talvez, bloqueando todo mundo de seguir essa trifecta aí que você comentou? Eu acho que um olhar que é legal dos anunciantes, dos profissionais de marketing terem, é talvez evitar fazer tudo ao mesmo tempo, né? Essa ideia de atribuição, incrementalidade, MMM, tem uma certa vocação para qual indústria e para qual perfil de advertiser você deveria começar. Idealmente, você deveria fazer tudo, porque elas se complementam. A gente pode falar tecnicamente como que elas se complementam a trifecta. Por que é uma trifecta? Porque elas se ancoram uma na outra e uma complementa as lacunas e as falhas que cada um tem. Os modelos de atribuição não respondem todo esforço de marketing. O MMM não responde todo esforço de marketing. A incrementalidade não responde todo o esforço de marketing. Os 3 juntos se aproximam muito próximo, ficam muito próximos de conseguir responder todo o esforço de marketing, se ele valeu a pena ou não, se ele é bem alocado ou não, se ele está dando retorno ou não. Eu acho que às vezes a empresa entender por onde que ela começa facilita. Vou dar um exemplo. Se você é um player que só trabalha com marketing digital, imagina que você vende, sei lá, cursos online. Ou você vende um serviço de lead gen. Ou você é um e-commerce que não tem loja física. Você opera simplesmente fazendo estratégia de tráfego pago para performance ou para marketing digital para você movimentar o seu canal e gerar venda. Totalmente um que é totalmente dependente Totalmente disso, dependente do digital. Vamos imaginar esse cenário. Um bom modelo de atribuição responde quase 100% das necessidades desse cliente. Por quê? 100% da mídia dele é digital, 100% da venda dele é digital, 100% dos pontos de contato dele são digitais. Se ele tiver um bom modelo de atribuição, data-driven,
seja do Google Analytics ou de qualquer outra ferramenta, ou que ele construa dentro de casa um bom modelo de atribuição, ele responde bem essa necessidade. Esse é um ponto. Agora vamos pegar um outro cenário. Vamos pegar um cliente que é um grande varejista, que tem loja física, tem e-commerce, faz mídia online, faz televisão. Um bom modelo de atribuição não vai responder qual é o valor da TV. Por mais avançado que seja, você pode colocar, sei lá, cara, Markov Chain, Shapley Value, os melhores modelos data-driven do mundo não vão responder o valor da TV porque eles são data-driven em marketing digital. Beleza. Ele tem loja física e e-commerce. Como é que você entende o impacto da loja física no e-commerce e do e-commerce na loja física? Da mídia online que você está gerando para o e-commerce, quantas pessoas estão indo para a loja para finalizar a compra? Para pegar o produto? Para experimentar? Para tirar alguma dúvida? Também não vai explicar. Aqui um MMM tem um papel fundamental. Porque ele consegue trazer sobre uma única régua mídia offline e mídia online. E comparar o ROI desses canais de forma igualitária, numa única régua justa e igualitária para todos eles. E, ao mesmo tempo, ele consegue mostrar a intersecção entre canais. O quanto que o offline vende no online e quanto o online vende no offline. Então, um cliente que tem esse tipo de perfil, ele deveria começar por aqui. Um cliente de bens de consumo, da indústria de CPG, por exemplo, ele deveria começar por um MMM. Porque marketing digital, cara, é muito pequeno para ele. Sim. Ele ainda vende muito em ponto de venda, em farmácia, em supermercado. Como que ele consegue entender que foi a mídia que ele investiu que gerou venda num ponto que nem é dele? Sim. Um estudo de MMM está ali para fazer isso. Ele está ali para responder esse tipo de dúvida. Só que, mesmo o mais avançado modelo de atribuição e o mais avançado estudo de MMM, como, por exemplo, o Meridian, que é o modelo bayesiano, eles ainda são modelos de correlação. Eles não explicam a causa. Eles são excelentes modelos de correlação. E a correlação é perigosa para o marketing, porque ela pode fazer você alocar o seu investimento por correlação e não por causa. E o marketing tem que causar para ter retorno. E aí entra o papel da incrementalidade. Você testar a televisão em diferentes praças, você testar o Google em diferentes praças, você testar a Meta em diferentes praças. Porque na incrementalidade é o único lugar que, de fato, você tem o efeito da causa. E você usa os resultados dos seus testes de incrementalidade para calibrar o seu modelo de atribuição e calibrar o seu modelo de MMM, o seu resultado de MMM. Legal. Então, eu acho que vale muito a pena o cliente entender por onde ele começa, qual o perfil que ele tem, o que atende melhor às necessidades de curto prazo. Então, quando você traz assim, tem barreiras, com certeza tem barreiras estruturais, dificuldade de dados. Eu acho que essas são mais postas e mais conhecidas do mercado. As barreiras organizacionais. O que eu acho que às vezes o pessoal não percebe é como criar esse plano estruturado para mostrar para onde que a empresa deveria estar indo. Porque eu acho que se esse plano tivesse melhor criado e estabelecido, facilitaria muito a evolução da empresa no modelo como Trifecta, por exemplo. Legal. Acho que isso acaba convergindo um pouco com um ponto que eu ia perguntar sobre essa visão 360. A dificuldade de se ter essa visão 360 quando você tem... quando é omnichannel. Então, você tem muitos canais diferentes e aí, muitas vezes, você pode ter convergência tanto de dados quanto de relação, mas às vezes totalmente diferente. E às vezes você tem uma maturidade de dados que permite que o cliente ou que a empresa faça isso, mas ao mesmo tempo você tem clientes menores ou que ainda não estão tão maduros assim, né? Então, como que vocês conseguem apoiar, por exemplo, ou que as ferramentas conseguem apoiar esse usuário, essa empresa que tem uma maturidade de dados mais baixa, mas também está buscando ali esse resultado? Sim. Cara, esse é um excelente desafio. Eu acho que as nossas soluções, geralmente elas começam, pelo menos eu falo isso do lado do Google, um pouco mais complexas para a gente pilotar isso num modelo mais controlado, aprender com esse use case controlado, melhorar e escalar soluções. Por exemplo, comentei que o Meridian é um modelo open source, é um código em Python, está disponível no GitHub. Pô, você roda talvez um dos melhores modelos de MMM do mundo, construído pelos engenheiros do Google, que estudaram estatística, matemática avançada para te dar um modelo na tua mão, pronto, você só precisa rodar o modelo. Só que assim, quantas pessoas têm profissionais que vão conseguir rodar esse modelo? Que entendem de MMM, que entendem de data science, de marketing digital, de código de Python,
não é tão simples e acessível quanto parece. Só para a gente também não criar que isso é fácil e está disponível para todo mundo. Eu acho que começa-se assim. Para o futuro, com certeza o Google vai escalando um pouco das suas soluções para que ela tenha isso acessível e mais disponível em diferentes plataformas, em diferentes canais. Hoje o Meridian é esse código. No futuro pode ser uma interface. No futuro pode ser um site como é o Google Analytics, para que você possa importar facilmente seus dados e conseguir, talvez não ter o modelo mais avançado do mundo, mas já ter um muito bom para você poder rodar o dia a dia. Então, eu acho que é uma missão que a gente tem do lado da empresa, que é um pouco pegar as informações, tornar elas acessíveis e úteis, é um pouco a missão do Google, e eu acho que a gente faz isso com os nossos produtos. Para mensuração, ainda é um assunto muito técnico e muito específico, mas está mudando, e para o futuro acho que vai mudar ainda mais. A ideia é popularizar isso, é dar ferramentas, canais, plataformas, para que as pessoas, mesmo com um menor nível de capacidade ou de conhecimento técnico, também consigam ter acesso a esses benefícios. Então, hoje eu diria que ainda é um assunto muito técnico, de um grupo muito específico e de uma habilidade específica de profissional dentro das empresas. Rodar um framework como esse do Google Trifecta não é tão simples, não é fácil. E a ideia é que a gente pense em formas de deixar ele mais escalável, mais massificado para diferentes níveis de interesse. Vai ter ainda o perfil de cliente que é assim, eu quero o código aberto para eu customizar para a minha necessidade, para a minha indústria, para o meu dia a dia, para o meu desafio. Mas vai ter aquele outro perfil de empresa, principalmente talvez empresas de mais pequeno e médio porte, que é a empresa que fala assim, eu não quero chegar no 99%, o 90% próximo de um retorno melhor de marketing já me é suficiente. E aí, para esse, a gente tem que servir bem, pensar em formas que a gente pode escalar e melhorar. Mas, no mínimo, eu acho que iniciativas como essa que a gente está fazendo, que é popularizar o conhecimento sobre o tema, já ajuda minimamente a despertar o interesse. Eu sempre falo lá no Google que as boas conversas não vão ser aquelas que trazem todas as respostas, mas que te fazem fazer novas perguntas. Sim. Eu acho que a gente não vai trazer todas as respostas para quem está nos ouvindo. Mas se o cara escutar e, no mínimo, ele sair dali falando assim, cara, isso aqui me chamou atenção. O que é um MMM? O que é mensurar esforços de marketing? Por onde que minha empresa deveria começar? O que é um bom modelo de atribuição? O que é um teste de incrementalidade? O que é uma ferramenta de analytics? Então, se ele sair cheio de pergunta nova, eu acho que vai ter caminhos, conteúdo, informações, seja dentro do Google, do YouTube, que vão ajudar ele minimamente a poder evoluir nessa jornada. Eu particularmente acho que uma coisa que o Google faz muito bem é atuar nessa parte de letramento. Né? Então, ele disponibiliza cursos gratuitos, ciclos de aprendizado interativos, né, que as pessoas podem fazer gratuitamente. Então, acho que existe um papel também nessa escala que você comentou, né, que a gente tem a escala da própria tecnologia em si, dela poder escalar o negócio desse cliente, mas ao mesmo tempo da escala também nesse conhecimento. Porque se eu capacito as pessoas, automaticamente eu estou instigando e estimulando mais pessoas a utilizarem isso, né? E só para te complementar, especificamente no Brasil, a gente trabalhou muito, tem o Google for Education, que tenta formar profissionais para a nova geração de profissionais de marketing, de inteligência artificial, tornando isso de um jeito muito acessível, fácil e compreensível, mesmo para as pessoas que não tenham tanta experiência. A gente tem o Google Experts, que aí já é para a parte de marketing anunciante. Pequenas e médias empresas que hoje têm contato com o Google podem capacitar os seus profissionais numa trilha de conhecimento curada, desenvolvida localmente pelos profissionais do Google. Então é isso, é tentar, ora com informação em parceiros, que é o que a gente está fazendo aqui, ora melhorando e sofisticando as nossas plataformas para deixá-las acessíveis, mas ora também disponibilizando conhecimento e treinamento para poder capacitar as pessoas. E é interessante porque no final das contas você, de alguma forma, isso movimenta até o mercado de trabalho. Sem dúvida. Porque você cria pessoas com novas skills, inclusive o Google tem aquele sistema de dar uma badge, né? Tem um certificado, óbvio, a certificação, mas para quem está começando tem as badges ali de skills, então isso já faz também com que essa pessoa tenha uma abertura de mercado para trabalhar com marketing digital, ela acaba se diferenciando de outros profissionais, né? Total. Qualquer pessoa que esteja investindo, né, em mídia ou em marketing como um todo já pode começar a pensar em ferramentas como essa, né? Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Você comentou aí que começou com agência, né? Já há um tempo na sua jornada e tudo mais. Acho que a gente pode falar um pouco sobre futuro e sobre IA, né? Como você comentou, Léo, mas
O que você entende, Vini, que mais mudou, assim, quando a gente pensa no tema mensuração, de, sei lá, do começo aí da sua carreira para hoje, assim, 2025? O que você acha que mudou? Foi mais os frameworks ou a forma como a gente faz mensuração é diferente? É o número de pontos de contato de usuário? Como isso tudo vai estar afetando a mensuração hoje, você acredita? Putz, eu acho que mudou muita coisa de quando eu comecei. Eu comecei em 2007, a gente está indo para 2026, né? Fazer 18 anos de trajetória de marketing, especificamente digital, assim. Eu acho que não tinha tanta acessibilidade. Acho que o conteúdo era mais escasso, ele era mais lá fora. Hoje você consegue pesquisar no Google e tem gente falando de Google Trifecta, Modern Measurement aqui no Brasil, assim. Então isso ajuda, né? Ficou mais acessível. Uhum. A gente tem também uma parte que eu acho que evoluiu muito na publicidade e no marketing, que é a chegada dos profissionais técnicos, né? Acho que historicamente a indústria era pautada muito pela comunicação. Fazer bons criativos, boas campanhas publicitárias. Se vocês lembrarem, há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, tem no imaginário de vocês N marcas e campanhas que marcaram época com grandes campanhas publicitárias. Sim. Então, o papel criativo ele era muito forte. Até se confundia um pouco, eu acho, o marketing com a publicidade. Se confundia. Se confundia, né? Sem dúvida. É verdade esse ponto. Porque eu lembro de discussões como essa, eu fiz publicidade. Isso já há muitos anos, mas existia essa discussão mesmo, até de qual que era a intersecção entre as duas, porque as pessoas interpretavam muitas vezes algumas pessoas, né, interpretavam que era praticamente a mesma coisa. Total. Né? E com a chegada desses profissionais mais técnicos, a gente viu que realmente a parte da estratégia do negócio, principalmente a digital, ela tomou um espaço agora que não existia antes, né? E aí, com a chegada do digital, vem vindo esse profissional com quase um background de engenharia, né? Uhum. A gente estava falando disso um pouco mais cedo, assim, que como chegou esse pessoal para dar um pouco de ciência para a arte. Sim. A gente tem que cuidar para não passar do ponto, a gente pode falar um pouco mais sobre isso se vocês quiserem. A comunicação, causar algo nas pessoas e causar, quando a causalidade do marketing ela existe. O que é a causalidade do marketing? É você causar algo assim, você tem que ser impactado pela publicidade e sentir alguma coisa. O que é sentir? É mudar a sua percepção sobre aquela marca, é passar a considerar ela, é ocupar um espaço mental na sua cabeça, é fazer você ter desejo de comprar, é fazer você ter interesse de buscar. Então ela está causando algum tipo de reação no receptor. Por isso que a causalidade é tão importante. A publicidade tem que causar algo. E essa é muito uma arte de você testar e ter um conhecimento empírico de como fazer isso bem. Isso é super importante. A gente não pode perder, e até acho que a veia criativa do Brasil sempre foi uma referência de conseguir fazer grandes histórias e grandes comunicações. Mas o marketing digital ele trouxe um pouco da ciência. E com o tempo, esses profissionais técnicos também foram elevando a possibilidade de como aplicar ciência para marketing. Então, quando eu cheguei, não existia modelos de atribuição que eram além do last click. Né? Era o básico, assim, você acreditava que 100% do retorno da sua publicidade vinha do fato do usuário ter tido o último clique naquele parceiro, naquele veículo, naquele tipo de mídia. Quase que uma esteira, né? Se ele chegou no final... Quem merece o crédito é aquele último ponto de contato, assim, 100% do crédito. O último tem um papel, mas o primeiro também, o do meio também, todos os pontos de contato contribuem para que aquela causa daquela ação aconteça. A gente não sabia distribuir esse crédito. Sim. Isso foi mudando com o passar do tempo. Acho que a gente tem muito mais dados. Então, hoje a gente tem, comparado quando eu cheguei na publicidade, muito mais insights, informações, plataformas. Google Analytics é muito mais popular hoje. Google Trends. Tem as plataformas hoje de IA, os chatbots que podem ajudar em uma série de análises e insights para interpretar os dados e trazer novas perspectivas. Isso não tinha no começo. E a gente tem as plataformas de publicidade, um Google, uma Meta, também ajudando a pautar o mercado com soluções. Né? Com caminhos, com melhores modelos, com os modelos open source, para que todo mundo possa utilizar, para que possa estar disponível. Então, eu acho que mudou bastante. Assim, a gente trouxe um pouco da arte misturado com ciência. Sim. Eu acho que a gente passou um pouco do ponto. Não pode esquecer da arte, porque, no final das contas, o que vai mudar a percepção das pessoas é elas verem um bom anúncio, com uma boa mensagem, com uma boa oferta, com um bom preço.
para que ela possa ter interesse em comprar aquele produto ou serviço que está sendo anunciado. Sim. E não é só o melhor modelo de atribuição, o melhor modelo de MMM, o melhor modelo de incrementalidade que vai responder isso. A mensuração é só um espelho. Sim. O espelho reflete a realidade. Se a realidade é boa ou ruim, cabe a gente transformar ela. Não é a mensuração que vai fazer isso. E aí precisa da arte para transformar essa realidade. É um bom balanço aí entre branding e performance também, né? É um bom jeito de olhar também. Teve aquele vício em performance uns anos atrás, agora eu acho que esses modelos estão ajudando a distribuir os créditos, como você comentou, devidamente ali, sobre diferentes perspectivas, né? E, cara, a gente tem que colocar a mensuração como protagonismo Sim. que ela merece. Não porque ela é mais importante que outras áreas e disciplinas dentro do marketing, mas eu acho que as empresas elas têm um dever de tomar decisões baseadas em dados, mas precisam ser bons dados, assim. Sim. Tem uma história que eu gosto muito, que vocês provavelmente conhecem, que é daquele filme do Moneyball. Nos Estados Unidos, né? Em 2002, na Califórnia, o time de Oakland, o Athletic Ace, ele decide mudar a forma como ele planejava e contratava jogadores para o seu time de beisebol. Como é que era que funcionava até então, até 2002? Se você pensar, na verdade, é um paralelo perfeito com a nossa realidade. Por quê? Como é que a gente toma decisão na nossa vida? Muitas vezes é baseado em intuição e viés. Você tem algo dentro de você que diz que, cara, isso é certo, isso é legal, porque você olhou, porque a sua bagagem confirma para você, tem um reforço positivo, que esse é o caminho que você deveria tomar. Às vezes você reforça o que você gostaria que fosse e não necessariamente o que é, né? E o beisebol, em 2002, nos Estados Unidos, a forma como ele operava, cara, os olheiros dos times, os scouts dos times, eles basicamente contratavam jogadores muito menos baseado em dados e mais baseado em feeling, em intuição. E é importante ter feeling e intuição, não vamos tirar isso da equação. Mas quando você complementa isso com dados, a sua estratégia ela fica muito mais acurada. Esse time, em 2001, ele perde os 3 principais jogadores. Ele vai para a temporada de 2002 completamente desacreditado. A torcida não acreditava no Athletic Ace. Os jornalistas não acreditavam no Athletic Ace. Pensa que é um time do futebol brasileiro, assim. Você vai jogar a Série A do ano que vem e ninguém acredita em você porque você perdeu seus melhores jogadores e você fala, cara, vai ser um fracasso. E aí esse time fala assim, eu preciso pensar diferente do status quo. Se todo mundo está tomando decisão para contratar jogador baseado em intuição e aparência, eu vou rodar um modelo matemático estatístico e esse modelo vai me dizer quem são os bons jogadores da liga que eu posso pagar. Porque tinha isso ainda. Ele tinha um orçamento muito menor que os grandes times da liga. O budget, né? O budget dele era porque quando o budget é infinito, é uma outra briga que a gente vai. Mas quando o budget é limitado, que é a realidade de 99% das empresas, você precisa ser inteligente para tomar decisão. Sim. E aí ele roda esse modelo matemático, que é conhecido como Player Value. Se você buscar no Google Player Value, tem uma fórmula matemática que foi desenvolvida para mostrar o valor real de cada jogador. É uma série de equações para você tentar chegar o mais próximo possível da causa daquele jogador para o sucesso do time. Olha a causa de novo aqui. E aí eles rodam essa fórmula para todos os jogadores da liga. E eles fazem um score específico para cada jogador e eles veem quais são os jogadores com alto score que a gente consegue pagar. Contrata essas pessoas. Ah, mas esse cara, ele não é conhecido. Esse cara arremessa estranho. Esse cara não parece fisicamente forte para ser um bom jogador de beisebol. Não importa, vamos olhar friamente para os números e vamos calibrar com a nossa intuição no final. E aí eles começam a temporada de 2022. Eles ganham 103 jogos, 20 vitórias consecutivas, o maior recorde de vitórias consecutivas da Liga de Beisebol americano. Um time com um orçamento infinitamente menor que os top times da liga, tomando decisão de um jeito diferente, baseado em dados. Então, eu acho que esse exemplo ele é poderoso porque não era uma mente brilhante, não foi uma pessoa, não foi um treinador, que geralmente quando você olha para esses filmes de esporte, ou é um jogador, ou é um treinador que assim, a pessoa é o protagonista. Aqui, a mensuração foi o protagonista, a fórmula foi o protagonista. E isso desafiou o status quo que estava posto da época. Eu acho que para o marketing a gente tem essa chance. Como é que a gente calibra a nossa intuição para tomar decisão? Na hora de alocar orçamento, de escolher os melhores parceiros, de avaliar o resultado de esforços de comunicação e marketing, baseado em dados. Sim. E acho que para isso que a mensuração existe, assim, para dar essa calibração e para falar, beleza, essa é o que a nossa intuição diz. Vamos ver se os dados comprovam isso.
Não, o poder dos dados, eu acho que ele é inegável, já foi provado em vários tipos, na verdade, acho que todos os tipos de negócio, acho que tudo que a gente tem algumas frases sobre dados que elas parecem até clichê, né? Que fala assim, o que eu não posso medir, eu não posso fazer gestão do que eu não posso medir. Mas essas frases, elas não viram um clichê que é dito assim por acaso do dia para a noite. Elas geralmente têm um fundo de verdade, às vezes, para alguns cenários pode ter um exagero, mas o fato é que trabalhar bem os dados, ter uma boa qualidade de informação, fazer uma boa mensuração para todos os negócios, né? Acho que a gente está falando aqui muito do marketing digital, mas para todos os negócios é transformador. Sem dúvida. Né? Acho que até empresas, a gente vê grandes exemplos de empresas também muito pequenas ou até médias, que quando começam a transformação de dados, né? Que hoje em dia todo mundo quer ir direto para IA, né? E não esquece, inclusive, que tem vários passos atrás ali de estruturantes, mas quando essa transformação de dados ela começa a acontecer, a transformação do próprio negócio já inicia ali com resultados muito positivos antes mesmo de chegar onde eles gostariam de chegar. Né? O John Wanamaker, que é um cara super famoso nos Estados Unidos, pensador, trabalhou nos Correios, ele falava que tem uma frase dele que é muito conhecida, que diz que metade do dinheiro dele investido em publicidade era perdido. O grande desafio era saber qual metade. Né? E aí acho que os dados estão aí, e a mensuração e as boas estratégias para tentar provar pra gente qual que é essa metade. Eu só quero saber qual é a metade. Para que a outra parte, não que eu pare de fazer, mas que eu possa calibrar minha ótica. Talvez as estratégias que não funcionam não significa que elas são inúteis. Talvez elas podem ser calibradas. Você pode fazer alterações de rota, você pode rever os parceiros, as estratégias, não só para o marketing, para a logística, para a CRM. Não significa que algo que hoje não está funcionando não pode ser aprimorado. Talvez o sucesso está logo ali na frente. E aí você pode tentar aprimorar, medir e ver se esse retorno ele vem. Eu acho que é um pensamento legal de a gente ter, que eu acho que dá para levar para nossa vida pessoal, cara. Com certeza. Por exemplo, desculpa, te interrompi, né? Não, eu só ia dizer assim que essa questão do erro, ela é super importante, né? Eu acho que, principalmente quando a gente fala muito sobre IA, mas eu acho que quando a gente tem essas ferramentas todas, você falou uma série de ferramentas aqui, de metodologias, frameworks, e o grande ponto que eu vejo nisso, primeiro pela estruturação que essas ferramentas, esses frameworks têm para a gente atingir o objetivo, mas fazer com que o processo todo em si ele seja mais produtivo, porque às vezes a gente tem essa percepção de que a produtividade é você fazer tudo para atingir objetivos mais rápidos, como se isso te evitasse o erro. Mas errar mais rápido e corrigir a rota mais rápido é muito valioso. É muito valioso. Sem dúvida. Né? Então você testou, validou, não funcionou, se você consegue fazer isso rapidamente, perfeito. Né? É um super ganho, né? E eu tava falando assim de levar isso pro lado pessoal na nossa vida, assim. Cara, imagina que você começa a tomar decisões baseadas em dados na sua vida, assim. Por exemplo, imagina que você quer emagrecer. Você pode começar a testar, cara, qual que é o efeito que tem num mês mudar a sua dieta, no outro fazer academia, qual que é o impacto incremental que cada uma dessas estratégias tem no teu objetivo final. Sim. Claro, tô extrapolando, tô indo para um lado mais geek, mais nerd da ciência de dados, mas pensa quantas decisões a gente também não toma na nossa vida baseado na roda que já está estabelecida na nossa cabeça, assim. Intuições, vieses, confirmações positivas. E que se a gente parar para pensar, cara, seria legal saber qual é o incremento que as coisas têm. Qual é a melhor estratégia para eu, sei lá, investir meu dinheiro pessoal. Para eu melhorar minha saúde. Para eu passar tempo de qualidade com a minha família. O que traz mais alegria? Como mensurar essas coisas? Dá para fazer? Como? Como que eu comparo? Como que minimamente eu crio algum tipo de tracking, mecanismo, sem ficar maluco, mas que você coloca um pouco mais de disciplina no seu dia a dia para que os dados também ajudem no seu desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que se apaixonar por esse tema, para mim, ele deveria, além do você querer aplicar isso na sua empresa e fazer ela prosperar. Isso é ótimo e excelente. Mas no final, todos somos humanos, todos somos pessoas, independente de onde estamos, em empresas, em agências, em veículos. Como é que a gente também se apaixona com isso para melhorar a nossa própria percepção de mundo e como conviver, como navegar na vida? Então, hoje tem algumas ideias que eu tenho, assim, que é pensando nisso, assim, cara, eu queria tentar entender o impacto incremental que é eu melhorar e calibrar a minha alimentação e eu fazer exercício. Hoje eu tento fazer os dois, tento ver o que traz mais retorno para que eu possa minimamente tomar decisões boas. É interessante isso, né? Até como você está trazendo para o âmbito pessoal, a minha filha tem 17 anos e tem uma enteada que está fazendo 18 hoje, inclusive. E uma de 10, né? Que é a Isis.
E uma coisa que eu falo para elas, e falei ontem, inclusive, numa conversa sobre um tema que eu não me recordo agora, mas foi sobre essa questão de... Sabe quando você tem muita certeza de uma coisa? Você nem considera as outras opções, porque você tá tão num viés de confirmação, que você fala assim... não, mas eu tenho certeza que é isso. Cara, se você não... Pelo menos fala assim, eu preciso considerar outras opções. Será que não seria legal eu olhar outra forma de fazer? Qual que vai ser melhor para mim? Não sei o que. Não, porque às vezes a gente vai nessa questão do viés de confirmação e você vai até esbarrar no erro lá para depois ter que voltar tudo. É verdade. E começar de novo. Sendo que, na verdade, você pode colocar várias opções na mesa e falar, cara, será que se eu fizer desse jeito Deixa eu vai testar melhorar? isso aqui, né? Deixa eu testar isso aqui. Então, estimular esse pensamento É legal, cara. de ter opções, de falar assim... de não aceitar a primeira coisa porque é o que todo mundo está dizendo, ou o que todo mundo está fazendo, e ir por um outro caminho, é uma coisa que, como você falou, pode ser aplicada para vida pessoal, né? E automaticamente, se você leva isso para sua vida pessoal, provavelmente você vai levar nos negócios também. Perfeito. Exato. Acho que na vida profissional também, né? Eu acho que a gente tende sempre a se perder no dia a dia, né? É interessante a gente criar formas, né, de recorrentemente avaliar o impacto do que a gente está fazendo, né? Então, todo mês, toda semana, não sei qual recorrência, mas tem que ter alguma recorrência para a gente olhar para trás e entender o impacto daquilo que a gente está fazendo para poder pivotar ou não pivotar e seguir no mesmo caminho. Mensuração. Cara, e essa mensuração, acho que para navegar no dia a dia, ela tem um papel fundamental que é tirar um pouco do ruído do mundo, assim. Não sei vocês, cara, não sei se é o fim do ano, mas aí falando por mim especificamente, eu acho que hoje, cara, tem um excesso de ruído muito grande, assim. É distração o tempo todo, cara. Reunião, mensagem, chat, tempo de tela, notícia, entregas, vida pessoal, vida profissional. Como é que minimamente eu consigo separar o que é o ruído, minhas distrações, e o que de fato é resultado, que eu deveria estar gastando tempo? Sim. Aonde que eu aplico o Pareto dos 80-20, assim? Como é que eu garanto que eu estou realmente alocando o meu tempo para aquilo que gera 80% do resultado? Sim. E aí a mensuração, ela é fundamental para isso, cara. Senão, assim, você vai levando, a vida vai te empurrando caminhos, não vai parar. Só vai aumentar o número de mensagens, só vai aumentar o número de chats, de reuniões, de alinhamentos, de sync, de e-mail, de deck, de tricks, de sheets, de qualquer coisa que você quiser avaliar, cara. Como é que você usa minimamente algum pensamento crítico para tentar navegar nesse ecossistema complexo e caótico, para minimamente separar um pouco o que é só ruído e distração, o que precisa ter menos importância, para que de fato você consiga dedicar o seu tempo, que continua sendo finito, apesar de tudo estar sendo exponencializado, o seu tempo continua sendo finito. Como é que você dedica para ele de fato para aquilo que vai gerar resultado real? Sim. Até tudo é impressionante, né? Como a gente está falando aqui agora a gente já está num âmbito que é até um pouco mais pessoal, né? De como a gente separa essas coisas. E a primeira coisa que me veio à mente aqui, né? A gente falou aqui de os estímulos muito rápidos, os vídeos curtos. A gente está meio agora... A gente inevitavelmente ficou um pouco treinado se você vai assistir agora um vídeo e ele tem 30 minutos, você já acha que ele é longo demais. Você está acostumado a ver vídeos muito rápidos e tal. Mas aí trazendo isso para o aspecto da mensuração... eu achei ótimo quando passou a ser uma funcionalidade do próprio sistema operacional dos aparelhos, dos smartphones, com aquele bem-estar, né? aquela parte de bem-estar que você consegue falar, pô, olha aí, ó. Eu fiquei muitas horas nesse aplicativo aqui que ele não me agrega nada, eu fiquei só no entretenimento ali, que às vezes, beleza, você se sentiu bem, mas se a gente for parar para pensar numa análise mais fria, falar assim, como que eu tô gastando meu tempo, que é exatamente como você está dizendo, Perfeito. Eu consigo mensurar e falar assim, cara, eu passei menos tempo fazendo pesquisa e mais tempo numa rede social consumindo vídeos. Algo eu preciso fazer de diferente, que isso não vai ser legal para mim. Mas eu só posso ter essa percepção se eu tiver como identificar isso. Então outra famosa frase brasileira, né? Que a verdade liberta, né? A verdade liberta. Ter acesso, dividir informação, eu acho tão curioso, assim, às vezes eu já peguei na minha trajetória, não sei se vocês passaram por isso, às vezes um profissional ou uma área, um time que queria mais ter o controle da informação e dos dados do que necessariamente pulverizar isso. Porque as pessoas não vão saber interpretar, porque vão tirar conclusões erradas, não importa. No começo vai ser assim. Mas quanto mais isso estiver universalmente acessível, mais frutos não planejados, não imaginados vão surgir e talvez vão ser incríveis. Talvez quantas pessoas não olharam um relatório com esse do meu bem-estar digital e começaram a mudar o seu padrão de consumo, de experiência, de vida, alocar melhor o seu tempo. Então, eu sou mais da teoria que, assim, dá acesso,
dá a informação, dá os dados corretos, só garante que eles estão corretos. Assim, quem trabalha com mensuração tem o dever de fazer uma diligência para que as pessoas não tomem dados errados. Assim, tem outra frase que eu falo bastante que é melhor você não tomar nenhuma decisão do que tomar decisão com dado errado. Sim. Então, se o dado é legal, se as informações são bacanas, disponibiliza, compartilha. Mesmo que seja caótico num primeiro momento, no longo prazo, tende-se a ir para um caminho bom. Tende-se a ser bom e surgirem coisas que você sequer imaginou que aqueles dados poderiam causar, tanto nas empresas quanto nas pessoas. Com certeza. Acho que tem muito a ver com a visão de produto mesmo, né? De começar por algum lugar, né? Desde que você tenha pelo menos que seja uma base, um MVP, mas que você tenha uma acurácia ali, que seja ok, né? Pra gente poder testar. Comece por algum lugar, né? Sim. Você falou do trifecta ali, não precisa ter a trifecta inteira, né? Mas Aham. alguma coisa ali já dá pra você ir provando alguns Sem dúvida, resultados e estimulando ali a girar Sem dúvida. mais anúncios e tudo mais, né? Esses dias eu tive com um player de educação, e aí eu tava conversando com o diretor de marketing deles, e ele falou assim, pô, a gente começou a implementar um modelo de MMM, e no começo ele não era super calibrado, assim, como todo projeto de mensuração, não vai ser perfeito no começo. E aí eles tinham, sei lá, uma 84% de acurácia, assim. E aí ele foi para uma reunião de board, e quando ele falou, pô, a gente trouxe esse modelo, esse é o resultado que a gente está vendo que o marketing influencia nas vendas da empresa, que a comunicação influencia na venda da empresa, esse é o nosso retorno para cada um dos parceiros que a gente está tendo, esse é o ROI que a gente está conseguindo com base no investimento que a gente está fazendo. Os pares olharam e falaram assim, pô, mas isso aí tem 84% de acurácia. Ele falou, mas cara, 84 é melhor que zero. Melhor do que a minha intuição, assim, se quiser eu posso vir aqui, apresenta a minha intuição e a gente segue acreditando que esses foram os melhores canais que a gente investiu. Exato. E aí isso foi evoluindo. Evoluiu para 86, para 88, para 92, hoje está em 94% de acurácia. Tá perfeito, cara. Não precisa ser 100. Sabe, acho que é um pouco nesse pensamento que você trouxe, assim, começa devagar, entra dentro desse ecossistema, estuda. Você vai fazer dentro de casa, contrata profissionais que consigam fazer isso. Você vai olhar para o mercado, pô, tem uma série de players capacitados, né? Que conseguem ajudar os clientes a navegar no universo de dados. De vocês, a outros players que existem no mercado, que todo mundo possa minimamente ajudar, pegar na mão do cliente e falar, quer fazer dentro de casa? Contrata profissionais, não quer? Olha que legal esse ecossistema que a gente tem no Brasil para poder ajudar você a evoluir a sua maturidade de dados, a evoluir a sua mensuração de marketing. Então, acho que é um pensamento legal de a gente ter. Eu acho que esse ponto do melhor do que a intuição, melhor do que existe hoje, ele é talvez uma navegação, um direcional importante certeza. assim, para se ter, né? Mas é isso. Tinha um artigo do eMarketeer que eu achei bem legal. Não sei se era do eMarketeer, na verdade. Mas tem um artigo que eu li faz uns 2 meses, assim. E ele falava a armadilha que os profissionais de marketing deveriam evitar. E aí ele simulava uma reunião de board de empresa. E aí, basicamente, a reunião acontecia assim. O CMO vinha apresentar os resultados, aí ele falava assim, pô, a gente bateu o recorde de visualizações da empresa, nunca tivemos engajamento tão alto nas nossas redes sociais, nosso volume de visitas no site é o maior de todos os quartos que essa empresa já operou, a gente ganhou uma premiação reconhecida como a melhor comunicação de publicidade do mundo e nosso volume de leads está indo extremamente bem. E aí ele conta todos os resultados, todo mundo feliz, ele sai e o CFO vai apresentar os resultados. E aí o CFO fala assim, bom, a gente queria anunciar que a gente não vai bater o target do nosso earning calls. Sim. E a gente vai precisar pensar num plano de ação. Essa divergência de mundos, eu acho que a mensuração pode ajudar a fechar. E não está errado. O CMO ali estava operando nesse exemplo fictício com o melhor do que ele tinha disponível, com todos os proxies e correlações, e aí a gente volta para a correlação, que a gente falou no começo do papo, que ele tinha para achar que tudo isso apontava para um sucesso significativo de venda. A mensuração pode conectar esses dois mundos, assim. Como é que eu trago um pouco mais de ciência para essa arte? Para que as minhas decisões minimamente sejam mais embasadas, estejam mais claras e correlacionadas com o resultado financeiro da empresa. Total. Porque, no fundo, vocês vão ver que eu uso muito pensador e muita frase e muita referência que eu tento ler, assim. Tem um cara que é o Claude Hopkins, assim, nos Estados Unidos. O Claude Hopkins, ele é, para mim, um dos pais fundadores da publicidade. Ele escreveu um livro chamado A Ciência da Publicidade. O Claude Hopkins, em 1910, 1920, fazia teste AB nos Estados Unidos. Por uma praça, ele colocava outdoor,
para outra ele fazia panfleto e o resultado entre as praças era o resultado incremental que cada uma das estratégias tinha no aumento de baseline de vendas da empresa. Tem uma frase dele que é fantástica, que é: o verdadeiro propósito da publicidade é gerar venda. Branding aponta para venda. Sim. Consideração aponta para venda. Performance aponta para venda. Por que uma empresa investe em construção de marca? No final das contas, porque ela quer ter um melhor posicionamento na cabeça das pessoas e que isso venha a resultar num aumento de venda, num ganho de market share. Então, eu acho que também usar a mensuração aí não só como as soluções e os frameworks que a gente apresentou e conversou aqui anteriormente, mas como esse conector de finanças com marketing, eu acho que pode ser muito engrandecedor para a carreira de várias pessoas que estão nos assistindo. Porque você vai para a mesa de discussão equipado, com insights que ninguém tem, com 94% de acuracidade, que isso aqui realmente foi causado e influenciado pelo marketing. E aí, no final das contas, a ideia é a empresa vender mais. Eu costumo dizer que se as empresas venderem mais, elas vão ter o maior orçamento de marketing e todo mundo sai ganhando. Os parceiros, as agências, as consultorias, os veículos, os players de publicidade. Se a gente ajudar verdadeiramente o cliente a fazer uma melhor alocação desse orçamento, para que no final das contas ele coloque nos lugares que trazem melhor retorno e ele venda mais, no final das contas isso volta para o ecossistema. O que não dá é para o cliente fazer estratégias que vendem menos, ou que vendem menos do que outras que estão disponíveis. Porque no final das contas, se ele vender menos, provavelmente o orçamento de marketing dele vai ter que diminuir. Sim. Eu acho que é legal que isso é parte do que o MMM tenta resolver, né? Tentar pegar drivers ali que não necessariamente são tradicionalmente interligados com vendas, né? Você pega todos esses drivers, você pega um target ali de vendas e você tenta entender a correlação entre essas coisas. Então, acho que vai nesse ponto que você comentou também. Né? Exato, vai abastecido, tipo, beleza, todo o nosso investimento em publicidade, todos os milhões de pessoas que a gente impactou, os milhões de reais que a gente investiu em marketing, TV, Google, Meta, TikTok, qualquer empresa, gerou pra gente um retorno financeiro estimado de X reais para cada real investido. Acho que tem uma questão de silos também. Assim, às vezes a gente percebe o quê? Que as áreas elas trabalham de forma tão independente, mesmo tendo o mesmo objetivo em comum, mas não se às vezes não se comunicando ou não fazendo uma intersecção entre esse objetivo, que acontece isso, né? Então você tem uma campanha de marketing que atinge um resultado, às vezes, do ponto de vista de marketing ou de publicidade ali, de elevar a marca para o consumidor, mas isso não se converte depois em resultado porque não houve essa sinergia entre as áreas, né? Então, acho que é interessante ver que tem uma questão de cultura também, né? A mensuração como ferramenta para fazer isso, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma cultura que favoreça. Tem, cara. E aí tem que calibrar os incentivos, né? Os times não podem operar para KPIs diferentes, assim. Se o time de mídia tá comprando lead e o time financeiro tá avaliando matrícula, tá avaliando carro vendido, tá avaliando plano fechado, assinatura fechada, vai ser difícil as coisas se encaixarem naturalmente. O time de CRM, não pode... open rate, click rate, exatamente, ciladas assim. Exatamente. Né? Então, quantas visitas orgânicas a gente teve, né? Quantas pessoas abriram nosso e-mail marketing. Por isso que eu falo assim, olha que frase poderosa do Claude Hopkins, cara, em 1915, 1910. O verdadeiro propósito da publicidade é gerar venda. Se a gente consegue mostrar e tentar colocar os incentivos para as áreas, tanto de veículos, quanto de parceiros, quanto de agências, quanto de clientes, a operarem em prol desse propósito, facilita um pouco essa integração. Porque se ele bater a meta de lead e a gente não bater a meta de matrícula, se ele bater a meta de lead e a gente não bater a meta de plano, se ele bater a meta de lead e a gente não bater a meta de contas ou de cartões emitidos ou do que quer que seja que a empresa efetivamente vai ser avaliada e vai reportar o seu resultado, fica difícil a colaboração acontecer. Porque a gente celebra o sucesso de forma independente. E eu acho que fica mais poderoso quando a gente tem um sucesso coletivo. Com certeza. Então, eu acho que colocar os incentivos claros, eu acho que o CEO tem um papel muito importante de inspirar, alinhar e garantir que todo mundo está remando para essa diferença, para esse mesmo lugar. Está todo mundo em prol desse objetivo compartilhado, desse incentivo único. Eu acho que facilita.
Sim. Ainda somos pessoas, somos humanos, temos nosso ego, é difícil. Temos as nossas vaidades, nossos interesses, nossas ambições. Não é fácil colaborar no mundo, em qualquer projeto, do terceiro setor ao primeiro setor, assim, não é fácil, cara. Mas quando a gente tem incentivos únicos, facilita. Um bom time, pegando aí o jogo que vai acontecer hoje, ele consegue ter mais sucesso porque ele tá mirando num único objetivo: ser campeão, vencer. Tá claro, o incentivo tá alinhado entre todo mundo, da comissão técnica ao massagista, aos jogadores, ao banco de reservas, tá todo mundo olhando para um único objetivo comum, cara. Sim. Vencer aquilo ali, vencer aquela partida, facilita. Você percebe, tem uma união, um depende do outro. Todo mundo tá tentando se ajudar para conseguir alcançar esse objetivo. Agora, quando já nasce com incentivos diferentes, eu acho que é ainda mais difícil da colaboração ocorrer. Eu acho que tem um papel legal também da gestão de mudança, né? E a mudança de mentalidade mesmo. Até fazendo um paralelo do jogo, agora que você comentou, do Moneyball, enfim. Né, usando dados para medir ali algumas coisas e ajudar nos próximos jogos, por exemplo, talvez, não, com certeza você não vai ter as respostas que vão determinar o resultado do próximo jogo e tudo mais. Mas você diminui a incerteza, né? Você diminui a incerteza e você faz melhor do que a intuição, né? E eu acho que, hoje em dia, com tantos pontos de contato que a gente tem, né? Tem, enfim, tem o off, tem o on, dentro do on, tá, enfim. Eu acho que é legal trazer essa mensuração como uma ferramenta que ajuda a diminuir a incerteza. Por mais que não sempre você vai ter um modelo de negócio que é 100% digital, que é só em um dispositivo, etc. Mas você vai conseguir criar uma ferramenta ali que vai diminuir a incerteza e o seu negócio ali não vai parar de investir em canais de marketing, né? O investimento vai continuar acontecendo. Sem dúvida. Se você consegue munir ali quem está tomando a decisão com dados que trazem pelo menos algumas das respostas, você já está ajudando a ir para algum lugar, né? Eu acho que só quer diminuir investimento em marketing, cara, quem faz estratégia de marketing que não é positiva, assim. Sim. Porque se ela fosse incremental, se ela fosse com retorno financeiro positivo, dificilmente você não gostaria de colocar esse dinheiro lá. Sim. Aí talvez você possa discutir quais são outros melhores investimentos estruturais que a empresa poderia fazer frente a colocar esse dinheiro em marketing. Sim. O que dá mais ROI? Talvez abrir mais ponto de venda, exato. Talvez melhorar o produto, Sim. Talvez investir em P&D. Tá tudo bem, não tem problema. Mas eu vejo que geralmente a empresa que ela quer reduzir investimento de marketing, comunicação, publicidade, é porque ela não está 100% confortável que aquela estratégia é boa. E às vezes o reduzir é colocar a estratégia à prova, para ver se ela realmente para de pé. E às vezes não para. Então, eu acho que assim, se tiver bem calibrado, o marketing pode ser um baita aliado para o crescimento da empresa. Pensa que muitas empresas, elas estão, cara, com capital aberto. Empresa que tem capital aberto tem, por natureza, crescer. Sim. E não precisa ser um crescimento desenfreado, mas ela tem que apresentar para os seus investidores um certo crescimento, uma taxa de crescimento. Sim. O marketing pode ser um baita aliado para fazer isso. Só que precisa estar bem calibrado. Senão você erra e custa relativamente caro. Sim, total. O Vini comentou aqui, né, sobre essa questão da incerteza e até aproveitando essa expressão, né, para fazer uma pergunta, na verdade, sobre o AI Overviews, né, porque acho que é uma dúvida que é uma coisa nova, aí já puxando até para IA, né, um ponto que a gente talvez não tenha falado tanto, mas com a chegada do AI Overviews, o mercado já se pergunta as mudanças que isso pode causar ou já está mudando no marketing digital. Então, eu queria entender um pouco de como funciona o AI Overviews e como que ele transforma esse processo todo, ou se, de alguma forma, ele ainda mantém as coisas mais ou menos como elas já funcionavam. Não, assim, não é a minha principal área de atuação no Google, nem a minha expertise, assim. O que eu tenho visto, o posicionamento da empresa é muito de tentar mandar o tráfego mais qualificado possível para os parceiros que existam, de empresas, a publishers, a sites de notícia. Acho que a ferramenta ela ajuda para isso, assim, qualificar essa audiência para que ela chegue lá mais engajada, mais interessada, passe mais tempo, compre mais produtos ou mais serviços, leia mais, se interesse mais. Então, ele vem como essa resposta de qualificação, de engajamento, de melhorar
a atenção da audiência quando ela chegar no seu site. E eu acho que o Google também está testando vários modelos para poder oferecer uma boa experiência, um bom serviço para os seus usuários, assim. Acho que vocês talvez usem ou AI Overviews, a gente tem agora também o AI Mode, Sim. que são formas na busca do Google de tentar ajudar as pessoas a materializar a missão do Google. Qual que é a missão do Google? Tornar as informações do mundo universalmente acessíveis e úteis para todas as pessoas. Eu acho que o Maps é uma forma brilhante de fazer isso. Eu acho que o AI Overviews é outra forma, o AI Mode é outra forma, o Search tradicional é outra forma. Eu acho que o mercado ele vai evoluindo, a empresa vai se adaptando a essa evolução, às necessidades das pessoas e tentando materializar a sua missão. Mas, com certeza, assim, teria que ter alguém do time de Search especificamente para poder avançar e discutir com muito mais profundidade que eu esse tema. Não, mas é legal. Eu vejo que o Google tem estado muito acelerado no ponto de vista de desenvolvimento, né? Eu acho que não só em relação ao AI Mode, ao AI Overviews, que tem um impacto direto ali dentro do ecossistema de busca, mas com outras ferramentas de IA, assim, eu tenho acompanhado e publicado bastante sobre isso, são incrementos quase que semanais, assim. Toda vez tem um produto que está com alguma funcionalidade nova, está sendo implementado alguma novidade, e tudo muito baseado no que você falou agora, que é assim, o mercado se transforma e a gente percebe que a empresa está fazendo o movimento dela para ir entendendo todas essas transformações e se adequando para fornecer informações de qualidade para as pessoas. Acho que o próprio Gemini esse ano teve um salto significativo, né? Sim. Se você olhar benchmark, por exemplo, de sites como o LLM Arena, que eu acho que hoje é uma referência de site utilizado por várias empresas do mercado para tentar mostrar quais são os modelos mais avançados que existem de LLM. O Gemini 3, que é o mais recente, né, o 3 Pro que a gente lançou, tem alcançado as primeiras posições consistentemente em vários testes que estão sendo aplicados, assim. E acho que é um pouco desse desejo do Google, assim, de oferecer melhores ferramentas, soluções, ideias criativas, né? Para a indústria de comunicação, a gente lançou uma ferramenta chamada Flow. Você consegue criar roteiros de vídeos, edições, complementos, né? A gente lançou o Nano Banana Pro, que, é uma ferramenta incrível para edição e criação de imagem utilizando inteligência artificial generativa. O Léo é um grande usuário, inclusive, do Nano Banana Pro. Uso bastante. Então, na verdade, eu uso tudo, assim. Eu fiz um post recentemente no LinkedIn que eu listei, sei lá, devia ter pelo menos uns 20, porque entre ferramentas e experimentos, né, que o Google tem, porque tem aqueles que estão no Labs ainda. Mas, mas falando de até mais recente, né? Hoje, especificamente, foi lançado o Gemini 3 Flash, que eu já estava testando já uma semana antes, que eu faço parte do time de testers ali. Então, tanto o Nano Banana quanto outras ferramentas eu consegui testar um pouco antes. Que legal. Então, a minha percepção pessoal, né, de quem está testando e vendo essas evoluções todas, assim, é um pace impressionante. Assim, impressionante. Eu acho que se a gente for olhar nos últimos 6 meses, foi uma coisa, assim, fora da curva, realmente. Né? E, cara, e se pensar assim, é um momento muito massa para todo mundo que está vivendo essa era. Obviamente, estar dentro do Google é um privilégio fantástico, mas para quem está em volta, a gente vai poder, daqui a 20 anos, falar assim, eu estava lá, comercializando, falando, discutindo, aprendendo, usando, sendo pioneiro, ou chegando depois, mas usando dos jeitos mais criativos possíveis, quando a revolução da inteligência artificial chegou para potencializar as nossas vidas, assim, sabe? Então, que momento legal, cara. Tipo, eu fico pensando assim, talvez tenham muitos profissionais que trabalharam na indústria de marketing e comunicação que não viveram um grande shift, assim. A gente somos os profissionais, talvez, que passamos por 2 no mínimo, assim. Primeiro, mobile, talvez até antes para quem pegou a internet, depois mobile, agora IA. Olha que legal, cara, assim, você ter... Talvez depois estabilize, vai que fique anos sem ter uma grande mudança. Mas você ter vivido, testemunhado... É quase como aquela testemunha ocular, assim. Você não só ouviu falar, você estava lá e você viu as coisas acontecerem. Você testou, usou, deu feedback, conversou com pessoas. Pô, a gente está conversando, está se conhecendo, sabe? Olha que momento massa que tá passando, sabe? É uma reflexão... Então isso eu acho muito legal a gente olhar para nossa carreira e falar assim, eu sei que é cansativo, cara, eu sei que é fim de ano, eu sei que as pessoas estão, talvez até exaustas já de tudo que elas entregaram, trabalharam, de todo aquele ruído que a gente falou que acontece na nossa vida. Mas talvez não deixar de olhar para o copo meio cheio, que a gente está vivendo isso. E viver isso é cansativo, é caótico,
Mas lá na frente, é muito legal você poder se imaginar daqui a 15, 20 anos e falar assim, eu tava lá, eu vivi isso, eu ajudei, eu implementei isso, eu testei, eu fui pioneiro, eu ajudei essa empresa. Então, eu acho que vai ser um orgulho legal para quem tá passando por isso com vontade, com empolgação e tá usando isso para transformar as empresas e os parceiros que estão à volta, sabe? Eu acho que é uma reflexão interessante, porque eu já tive esse pensamento várias vezes, esse ano mesmo. Acho que o primeiro veio até, não tecnologicamente falando, foi a pandemia, né? Que eu já falei assim, putz, eu não achei que eu ia passar na minha vida, ia passar por um período de pandemia global. Verdade. Então aquilo já me chamou a atenção de uma coisa que a minha geração talvez não tivesse nem esperando. A gente vê no livro de história que aconteceu uma pandemia, uma praga, não sei o quê. Então a gente achava assim, cara, é impossível acontecer um negócio desse e aconteceu. E aí, falando do ponto de vista tecnológico, a gente está vendo, o avanço, a velocidade do avanço da inteligência artificial, acho que é o maior de qualquer outro, a velocidade, né, de evolução é maior do que qualquer outro produto ou outra invenção que já teve. Assim, a gente foi lá, a inteligência artificial 2 anos atrás e agora, a gente tem um salto quilométrico, né, no que ela se transformou. Então, eu penso muito mesmo nessa questão de como a gente está vendo coisas que eram, sei lá, alguns anos atrás eram inimagináveis pensar que a gente veria, que a gente faria parte dessa geração. Concordo, cara. Eu sou da pessoa que eu peguei ali, né? Eu sou de 85. Então, eu peguei o começo da internet, tive meu primeiro computador ali, um K62500, recebi o CD da América Online para acessar a internet na conexão de escada. Tem muita gente que não sabe nem o que é isso. A minha enteada, eu vou falar para ela que a gente usava uma conexão de escada, que tinha que ouvir aquele ruído do modem para conectar, não faz nem ideia do que é. Mas é legal você ter passado por isso também, cara. Sim, tem uma memória afetiva para você essa história. Afetiva, tem uma questão transformadora, assim. Cara. É como se você realmente tivesse presenciado, como você falou, né? Você presenciado um processo de transformação. Cara, eu lembro de discussões de falar onde o telefone fixo era uma coisa que não era que todo mundo podia ter um telefone fixo. Hoje em dia o celular está na mão de todo mundo, uma coisa global, ninguém se vê, já é quase parte do nosso corpo. E é um baita diferencial para você como pessoa e como profissional, porque você tem as duas perspectivas, o do antes e do depois. A gente vai ter isso com IA. Sim. Nós estamos aqui, as pessoas que estão nos ouvindo e que trabalham com isso, a gente vai ter isso, cara. A gente teve o antes e teve o depois. Sim. Talvez vão ter pessoas que vão chegar depois que vão ter só o depois. E a gente ter vivido antes ajuda a gente a calibrar, a entender, a saber o porquê das coisas. Eu gosto de entender o porquê das coisas, assim. Sim, eu acho que faz mais sentido para a vida. E tem uma questão do pensamento crítico também, que eu acho que é ter passado por tudo isso e ter visto isso acontecer, também traz uma perspectiva para nós, como você falou. Acho que a gente consegue ponderar melhor as coisas, né? Por ter passado por situações diferentes, assim, trazendo até para outras coisas. Até quando a gente fala assim de o trabalho de home office, né? Tem pessoas que não lidam bem mesmo assim, não conseguem lidar com o home office. Mesmo sendo um baita benefício, aí você pega uma pessoa que realmente ela trabalhou, sei lá, 15, 20 anos presencialmente, ela está tendo acesso ao home office agora, ela dá um valor naquilo que é muito diferente. Agora, a pessoa que já começou a vida, a carreira no home office, talvez aquilo não tenha tanto peso, mesmo significado, porque ela não viu o que era antes, ela não sentiu isso. Então, acho que acaba indo para esse... eu acho que é interessante também, eu tenho a impressão que nos últimos anos o termo inovação ele era mais associado talvez ao meio corporativo, a pessoa jurídica, né? Mas agora, principalmente esse ano, né? No último ano, nós como pessoas físicas, né? A gente está sempre testando e inovando, né? Sim. É um modelo que surge, né? É um modelo de geração de imagem, de etc. A gente está sempre sendo desafiado a testar no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? E como você falou, é interessante olhar para trás e pensar o tanto, né? De coisas que testamos, né? Que aprendemos. Acho que é uma euforia legal de também estar passando e aprendendo, né? Porque até se você quiser voltar para métodos mais antigos, você tem a ferramenta e você sabe o caminho para fazer. Sim, total. Então você tem as duas possibilidades para brincar. Sim. Né? Sei lá, você quer fazer uma viagem usando o Gemini para ajudar no roteiro, você pode fazer. Mas se você quiser, cara, talvez você quer só assistir vídeos no YouTube, talvez você quer só abrir um livro antigo e olhar e falar, cara, vamos para cá, parece ser interessante. Então, ter as duas ferramentas eu acho muito enriquecedor para a vida, assim, eu acho que é uma oportunidade única para quem passa por isso, cara. E você estava falando de dar o valor para as coisas, né? A gente falou disso um pouco antes. Eu sou de Curitiba, assim. Curitiba é conhecida como a Londres brasileira, né? Porque lá chove muito, é frio e fica muito nublado. E o verão em Curitiba, cara, é diferente. Um dia de céu azul, no verão, calor,
eu não sei te explicar, é só para quem vive, você dá um valor diferente para aquilo, cara. Porque não é abundante. Depois de 100 dias nublado, quando vem o primeiro dia de sol, e você pode ir para um parque para pegar um pôr do sol maravilhoso, quente, com uma roupa confortável, aquilo tem um sabor completamente diferente, cara. Do que se todo dia tivesse sol e fosse abundante. Talvez eu nem lembrasse, talvez eu nem olhasse mais. O sabor é diferente das coisas. Então, eu acho que a gente também viver os dois momentos, o antes e o depois da inteligência artificial, faz pra gente dar um valor diferente para as coisas. Sim, então. Fazer um convite de aniversário no Gemini usando o Nano Banana Pro e em 15 segundos você ter um modelo fantástico na sua mão, é um pouco mágico. Total. Talvez para quem não fez o antigo, sei lá, fazer um clip art, um PowerPoint para tentar imprimir, para tentar montar, que era muito custoso, trabalhoso, tinha que ir para um lugar físico. E hoje tem aquele ali rápido, digital, que já pode pegar e compartilhar com qualquer pessoa. É um pouco mágico e tem um sabor diferente. Sim, eu acho que até um pouco do que eu comentei ali sobre a questão do vídeo curto, né? Que as pessoas acabam ficando impacientes, né? Fala assim, não, se você vai mostrar um vídeo para alguém, se o vídeo tiver, assim, 8 minutos, a pessoa já fala, não, esse vídeo é muito longo. Mas por quê? Muita gente, muitos jovens principalmente, que já começaram a entrar nas redes sociais na época dos vídeos curtos. Tiveram acesso, então para eles o normal é um vídeo de 2 minutos, 3 minutos no máximo. Às vezes até 1 minuto, né, para rolar rápido o feed. Então, ele não sabe o peso que tem você, às vezes, da profundidade. Porque agora acabou trazendo uma perspectiva um pouco mais superficial. Então, ele não conhece a profundidade, ele não está acostumado a ver ele vê o corte do podcast. Sim. Ele não vê o podcast inteiro. E às vezes ele assume também como verdade aquela fração ali e tudo mais. Mas por quê? Porque não teve esse background. Verdade. Não teve essa experiência de ver o todo, a profundidade e tudo mais. Então, verdade. Eu, particularmente, sou a pessoa que eu vejo o corte, na hora que se eu gostei, eu vou procurar o completo, cara. É o contrário. É o contrário. Não, os meninos não, eles querem pegar o mais curto e já seguir vendo a fração, o corte ali, né? Sim. Muito bom o papo, mas a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast, essa conversa aqui com o Vini do Google, foi um papo muito legal, né? Nós temos aqui 2 Vinis, dos Charás aqui, então a conversa foi boa, falando sobre mensuração e é interessante porque a gente falou sobre mensuração não só no aspecto técnico e de aplicação no negócio, mas também até do ponto de vista das nossas vidas, né? Como que a mensuração ela pode mudar, transformar a vida de uma pessoa e às vezes até como consequência isso se transbordar para o negócio ou até o contrário também, né? Isso começar como um incentivo no negócio e a gente levar para casa e começar a mensurar as coisas para mudar a forma como a gente faz as coisas, né? Então, queria agradecer aí, Vini, pela sua vinda aqui hoje. Foi um papo super legal, né? Se você quiser falar alguma coisa, deixar algum recado final aí. Legal, agradecer vocês. Desejar um bom fim de ano para vocês, né? Que vocês tenham um ano incrível na vida e na profissão de vocês em 2026, na empresa de vocês também. Para quem está nos assistindo, agradecer, né? Pela audiência, pela atenção. Espero que a gente tenha conseguido, cara, gerar novas perguntas. A gente talvez não respondeu tudo. Muito difícil. Que missão responder tudo. Às vezes nem o Google consegue, cara. E a gente tá... Agora, até te cortando um pouco, desculpa, mas quando a gente fala da pergunta, né? Que é outra frase que também pode ser levada como clichê, né? Que a gente fala que o que movimenta o mundo são as perguntas e não as respostas. E agora, na era da AI, isso tá mais claro ainda, né? Que a gente depende de boas perguntas para ter resultados que sejam efetivos. Então, é mais um estímulo aí para que a gente busque boas perguntas, né? O Luli Radfarrer falava muito que... Foi um professor muito famoso aqui de São Paulo de comunicação. Ele falava que os melhores papos não são aqueles que te trazem todas as respostas, mas aqueles que te geram várias perguntas novas. E eu acho que foi um pouco do que a gente fez aqui. Acho que tentar estimular nas pessoas interesse por alguns temas, por alguns caminhos. Em especial de marketing digital, mensuração, performance, que são os assuntos que eu particularmente também sou apaixonado. E dizer que foi um prazer, cara. Tentei representar aqui da melhor forma possível um pouquinho quem é o Google, né? Quem é a nossa empresa. O Brasil é um lugar fantástico para as ferramentas do Google. Tem vários dos nossos produtos aqui que as pessoas no Brasil amam, gostam. Então, acho que sempre que a gente tem essa chance de poder interagir com outras pessoas, de falar diretamente com o público do ponto de vista da empresa, eu acho muito legal. E um privilégio muito grande, assim. Porque eu acho que tem muita coisa positiva para sair desse tipo de interação. Então, obrigado pelo convite. Sucesso para vocês. Se precisarem, vou estar à disposição. Igualmente. Obrigado, Vini. Foi um prazer, cara. Valeu, Vini. Obrigado. Valeu. E para quem estiver assistindo aí o Data Circle, você que é da comunidade, não esqueça de seguir
aqui no YouTube, né, nas nossas redes sociais aí também, o Data Circle, para ficar por dentro das notícias e novidades, esses bate-papos super legais como esse que a gente teve aqui hoje, né, do mundo do dado e da IA. Entendeu? Um abraço.